Olá, hoje é dia 8 de setembro de 2015 e esta é a edição da volta do Ainda Sem Nome, o seu podcast sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E diretamente de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo eu falava jóia. Felipe Men ou eu falava Felipe Cabeça? Eu acho que você falava Felipe Men. Ah, tá. Porque faz tanto tempo, cara. Faz tanto tempo, tanto que eu esqueci qual que é essa edição e eu dei uma engambelada aí no começo. Essa é a edição número 59, a edição da A Volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Aí, 8 edições depois da boa ideia. Então, Exatamente. 59. Está aqui nas notas dessa edição que você encontra lá no aindasemno.me, bem como os links para as nossas mídias sociais, as plataformas de rede e como você pode assinar esse podcast se você já não é assinante. E é isso aí, aindasemno.me. Como é que tá a cabeça? Uai, cara, tudo certo. Estamos voltando à vida normal. É foda falar disso depois, quando tem, sei lá, 1 ano e meio que a gente não faz podcast, mas a definição de vida normal, né? Mas eu fiquei envolvido num projeto muito grande de comunicação digital e jovens, que foi a parte de comunicação digital da World Skills São Paulo 2015. Entregamos o projeto agora e voltamos à vida normal, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Isso aí, porque a gente tem que agradecer as pessoas, em primeiro lugar as pessoas que comentaram na última edição, há 1 ano e meio, que marcaram aí presença no nosso site lá, o Narcélio e o Valtinho. Valeu, gente, obrigado, vocês abrilhantaram os comentários da última edição disponível do podcast lá no aindasemno.me. E também agradecer as pessoas que deram uma força pra gente curtindo o nosso anúncio de volta lá no nosso amigo Facebooks. Puxa, é uma lista grande, então tenham paciência, mas eu acho que vocês vão gostar de ouvir os seus nomes. A gente pode fazer um jogral, cara. Você pode falar 5, eu falo 5, a gente vai fazendo assim para ficar mais dinâmico. Então beleza, olha só, vamos começar. O Mark Mars, o Gabriel Félix, a Daniela Viegas, o Alexandre Stanislau e o Thiago Pereira. Aí tem o Renato Amarante, o Thiago Michele, o Lucas Stanislau, o Zico Santana, Luiz Carlos Fernandes. E o Lucas Rocha, a Carol Borges, a Samantha Albuquerque, o Leonardo Almeida e o Fred Ishioka. E aí tem também o Alessandro Silvestre, a Vivi Andrade, Pedro Scaff, Pato Sardim e Matheus Moreira. E tem o Matheus Moreira, que já falamos 2 vezes, a Carol Boaventura, o Rafael Mônaco, a Letícia Galvão Bueno, o Cristiano Castro. E aí tem o Bruno Maciel, a Beta Girão, o Rodrigo Azeredo, o Raquel Furtado e Hanna Oliveira. Tem a Juliane Medeiros, o Marcos Paulo Machado, o Rafael Damasceno e a Helena Shigaki. E tem o Lucas Cancela, o Lincoln Alves, Cássia Ferreira e o Cristiano Zanini. E tem o Gustavo Teodoro, a Joyce Kelly e o Eduardo Elias e a Dolly Piercing. Valeu, todas as pessoas podem passar no guichê 39 e pegar um Deus lhe pague novinho, não é isso? Nunca foi usado esse Deus lhe pague e tá lá esperando para vocês no guichê 39. Exatamente. Mas compareçam entre 10 e meio-dia, porque meio-dia o pessoal sai para almoço. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, estamos de volta e esperamos que essa seja uma volta para a constância e para a eternidade. Vamos fazer o possível para isso, cara. Como é que foi seu último 1 ano e meio? Cara, foi 1 ano e meio complexo, né? Terminando a tese, defendendo a tese, depois os trabalhos que derivaram da tese, e enfim. E aquela famosa percepção de que nada na sua vida muda depois que você adquire o título de doutor. Apenas o direito de ser chamado de doutor em algum momento, né? Isso, por alguns. E por outros, a alcunha de arrogante quando você fala que é doutor. Então, boas. A questão é que eu fico pensando aqui que a gente ficou tipo numa estasis, assim, né? Tipo uma cápsula da nave do Alien durante um ano e meio e nada mudou para quem esteve fora disso, né? Não. Provavelmente um monte de gente está em empregos diferentes agora e eu imagino que as pessoas estejam com saudade do podcast e imagino que mais gente... Vamos trabalhar para isso, né? Para que mais gente escute o podcast, porque uma coisa que... na verdade um monte de coisa mudou, né? Mas uma coisa que está aumentando a cada dia
é a minha percepção de que podcast é um negócio massa e que a gente deve prestar cada vez mais atenção para isso. Mas isso a gente já fala há um tempão, né, cara? Exatamente. Eu não sei, eu tenho percebido que o negócio do podcast, ele voltou, entendeu? As pessoas estão querendo ouvir bons conteúdos, ver bons conteúdos e coisa nova. E não só ficar consumindo o que é empurrado pelas timelines a rodo, todo o chorume e as bobagens que são importantes em vários momentos, mas o conteúdo bom, ele nunca vai morrer. Nunca vai morrer, e a gente espera que as coisas continuem ainda seguindo em direção às necessidades das pessoas, né? Vamos ver se a gente está identificando uma necessidade bacana aqui e trabalhando em cima dela. Exatamente. E vocês todos que comentaram e que curtiram, também aproveitem para comentar e curtir lá no nosso aindasemno.me e nas nossas plataformas sociais, que você tem todos os links lá no aindasemno.me. E falem sobre esse episódio, falem sobre o que vocês estão achando e falem sobre a possibilidade da gente ter uma relação mais bacana com as pessoas que são ouvintes assíduas e que são nossos ouvintes premium. Quem sabe a gente não faz um esquema legal aí, eu acho que dá pra gente brincar com umas coisas assim. Por favor, vamos interagir e mostrem quem vocês são por obséquio pra gente poder lhe dar 2 Deus do Ipag e Isso. Outras coisas também mais pra frente. Bacana, bacana. Pois é, Cabeça, você falou que você ficou envolvido num evento aí. Como é que é o esquema? O que você fez nesse último ano e meio? O World Skills São Paulo 2015, Caio, foi é como se fosse a Olimpíada. Para os leigos, seria a Olimpíada de Educação Profissional. Acho que muita gente que conhece o Senai conhece a Olimpíada do Conhecimento, que é a etapa brasileira da competição de educação profissional. Então, são jovens que são os melhores estudantes nas suas áreas, de soldagem até cuidado de beleza, de web design a TI, de cozinha até manutenção de automóveis. E o São Paulo recebeu a edição mundial desse grande torneio. Então, foi montado um time para fazer a organização e desenvolvimento da competição junto com a World Skills International, que é uma empresa, uma instituição gringa que toma conta de todo o processo. E eu estava trabalhando em cima no time de comunicação, especialmente focado em comunicação digital, cara. Que massa. Devo dizer que foi um dos aprendizados mais profícuos que eu tive. Que massa, cara. Que bom. Que bom. Porque a gente começa a ter uma noção mais global de comunicação quando você está efetivamente envolvido em projetos globais, por mais redundante que isso pareça. Isso ajuda a dar um alcance maior para o negócio e também, lógico, para quem estava envolvido. Você falou da Olimpíada do Conhecimento, 2 pessoas que a gente citou aqui, o Lincoln Alves e a Cássia Ferreira, participaram da Olimpíada do Conhecimento. Eles, justamente trabalhando web design, se eu não me engano. Eles foram competidores de web design? Foram competidores de web design. A Cássia, se eu não me engano, ficou meio que numa posição de grande destaque. Ficou entre os... Cássia Ferreira e Lincoln Alves podem deixar seus comentários a respeito da experiência de participar da competição de web design. Inclusive, o medalhista de ouro foi um brasileiro esse ano. Que bacana, hein, cara? Exatamente. Então, os jovens, só para ter uma ideia, eles têm uma situação, um projeto teste, uma situação problema, dependendo da ocupação que eles participam, e aí tem que fazer o melhor que eles conseguem naquela situação. E é muito legal porque, do ponto de vista de comunicação no geral, você dá a chance das pessoas verem que a educação profissional é uma opção de carreira clara. A gente tem isso muito... Nada contra a academia, viu, Caio? Doutor Caio. De forma alguma, cara. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção na formação profissional, cara, porque falta gente para fazer coisa. Exatamente. E é uma opção de carreira sólida e que mesmo se você quiser ser um acadêmico depois, você vai ser um acadêmico com um grande conhecimento da prática, que eu acho que é importante. Ser hands-on é muito importante.
Não, é importantíssimo, cara. Eu vejo que as pessoas no ambiente acadêmico, científico, torcem um pouco o nariz para a formação tecnológica e é uma bobagem, cara. É uma bobagem. É mais uma daquelas dos sintomas da elitização do ensino superior, que é a coisa mais furada que você pode ter, ir para esse caminho. Eu sempre lembro de um dos TED Talks do Ken Robinson, onde ele fala que em determinado momento a academia, os acadêmicos acham que o corpo é só um jeito de se levar a cabeça para os congressos, entendeu? Uhum. Então aí eles vão para a festa para dançar desajeitadamente e morrem de vontade, na verdade, de chegar no quarto do hotel e fazer uma tese sobre a festa. Mas do ponto de vista de comunicação digital, foi um desafio porque você não está falando só para o público brasileiro, você está falando para 70 países. Uhum. E ao mesmo tempo é um grande, assim, a gente está falando para todo mundo e está falando para poucos, porque no dia a dia da competição, as grandes demandas de comunicação digital dentro, por exemplo, das plataformas Instagram, Facebook e tal, eram pais e parentes e professores querendo saber como seus alunos e parentes estavam indo na competição. Então era assim, por favor, faça foto do fulano, que é o competidor de soldagem do país tal. Olha. Então você tem um trabalho muito de customer service ao mesmo tempo e tem que falar o que é aquela competição. Então é um trabalho que anda em várias frentes ao mesmo tempo. Uhum. E não deixa de ser público de interesse, né, bicho? Esse cara aí é um negócio bacana. Não deixa de ter público de interesse. Uhum. A gente pode falar muito sobre a competição, cara, de vários aspectos. Assim, eu tenho até medo de ficar me perdendo aqui, porque dentro da organização do negócio, isso do ponto de vista de quem trabalhou para fazer a coisa acontecer, fica claro que para mim a demanda do profissional de comunicação hoje ela tem que ser a demanda, ela pode ser até, ela pode não ter mudado, mas ela exige de você muito mais, entendeu? Então, como eu tive que trabalhar com vários profissionais de diversas partes do mundo, então eu lidava com um cara da Finlândia, uma moça do Canadá, um cara da Suíça. Cada um tem seu jeito de trabalho diferente. Cada um espera de você uma coisa diferente e você tem que você coloca suas habilidades à prova, velho. Tipo, interpessoais, técnicas. Eu acho que hoje o cara de comunicação, mais que nunca, ele precisa de saber o que é um código, o que é quais são as tecnologias, porque senão você vai ficar vendido. Sim. E não ter medo de dar a cara a tapa e pôr a mão na massa. A gente pode depois falar sobre isso, porque é rico. Pois é, cara. E o que você acabou de falar é um negócio muito importante. Não necessariamente a demanda do profissional de comunicação mudou, mas o negócio, a coisa que ele faz mudou. E se ele não souber esse braço tecnológico, essa vertente tecnológica, ele vai ficar realmente vendido. Por quê? A gente acabou de falar sobre formação técnica e formação tecnológica. Não tem gente. Então você vai ficar vendido e mal pago. Que não vai ter nem gente para fazer aquilo que você não sabe fazer. Então você tem que, ou você se vira para fazer, ou o negócio não vai sair, né? Exatamente. E o profissional de comunicação. O negócio que parece que é bacana, né, bicho? Que naqueles. Se eu não me engano, é no que é o virtual do Pierre Levy, ele fala que a área de comunicação e entretenimento foi uma das primeiras a receber os impactos das tecnologias digitais interativas no seu dia a dia, por causa do videotape, a digitalização, a comunicação por satélite, etc., o desktop publishing. Então, essas coisas vão afetando a nossa vida, o nosso fazer, desde o começo da sua existência. E é incrível que dentro do ambiente acadêmico universitário não se pensa nisso, né, cara? Enfim, mas é uma coisa que é muito frustrante a gente ver dentro do ambiente universitário a dicotomia sendo construída voluntariamente, e é um objetivo, né, você separar bastante, só para dificultar ainda mais a vida do cara que acabou de formar, né? É foda. Uma coisa que eu
isso eu lembro da minha época de pós-graduação, isso vai 2008, por aí. Uhum. Era um posicionamento de parte da sala que era assim, após era em gestão estratégica da comunicação, e se juntava, então, obviamente, jornalistas, publicitários, alguns RPs, e tinha pessoas que estavam envolvidas com a área de comunicação por conta da vida profissional, né? Exatamente, do fluxo da vida profissional. Então o cara era administrador, mas estava à frente de uma área de marketing, de uma área de comunicação, e queria se aprofundar nisso. Tinha uma dicotomia que era a seguinte: eu sou publicitário, por que eu deveria saber sobre X, de jornalismo? Ou, eu sou jornalista, nunca percebi isso sobre publicidade, que seja. E, cara, quando você está falando de comunicação, não tem jeito de você ser monotarefa ou ter só uma habilidade desenvolvida, entendeu? Você tem que saber tudo que está ao seu redor e além disso. Pois é, você acabou de falar isso aí antes da gente começar a gravar, que você é assinante do Creative Cloud da Adobe e você compra o Photoshop, cara. Você é jornalista. E aí, exatamente. Bicho? Você tem Exatamente. Sabe? As coisas não devem se separar, cara. De forma alguma. E não só dentro da sua atribuição profissional, assim. Eu falo que fazer o que você sabe fazer é muito importante pro seu dia a dia, é óbvio. Mas o seu portfólio de outras coisas é tão importante quanto. Sabe o que você lê, o que você escuta, quais são os seus interesses. Fora do dia a dia, assim, eu não quero saber só sobre comunicação. Você gosta de astronomia, cara? Você gosta de culinária? Eu quero... Esse tipo de coisa te dá repertório para você ser um profissional melhor, no final das contas. Certamente, cara. E aí é aquele negócio que você falou também anteriormente, que é o cara, ele pode vir de uma formação técnica e profissional, fazer um curso técnico, fazer uma graduação tecnológica e depois fazer um bacharelado, uma coisa complementa a outra. Eu acho que... e é aquele negócio de interesses distintos. Às vezes você fez, sei lá, manutenção ou eletrônica ou eletrotécnica e depois vai fazer uma graduação, um bacharelado em cima disso, uma engenharia ou o que quer que seja. As pessoas têm que entender que estudar é um negócio bacana e não interessa o que você esteja estudando. Se for uma coisa mais técnica, mais voltada para o hands-on, é tão bom quanto, ou às vezes mais importante para a sua empregabilidade, já que isso é tão importante, né? Eu tô com a cabeça de segunda-feira, que lá a Sandra Nemberg na segunda-feira fica falando disso, né, no jornal hoje. Empregabilidade. Tem um quadrinho no jornal que fala disso. Jornal com quadro, né, gente? Que legal. Assim. Mas olha aí, velhos hábitos que não vão embora, cara. Eu ainda assisto o jornal hoje, eu ainda passo raiva todos os dias. Mas enfim, é porque a Globo é o canal que pega melhor na televisão da cozinha. Pega melhor em qualquer lugar. Pois é. Inacreditável. Mas, enfim, eu acho que foi uma experiência. Se não fosse a clemência de tempo e os outros assuntos dessa edição, a gente poderia falar sobre isso, sobre diversos aspectos, entendeu? Mas o frigir dos ovos é que você está agora ainda um cara mais profissa no digital e agora com um repertório bacana de evento, né, cara? O que eu tenho falado é assim, sobre ofício eu aprendi até não muito. Mas sobre o Paranauê da vida profissional e do jogo corporativo, esse aí eu já estou um pouquinho mais experiente, entendeu? E depois dessa experiência sua, você fecha com o Jason Fried? As reuniões são tóxicas? As reuniões são tóxicas. Você leu, aliás, você já leu o Remote e o Rework? Li os dois, cara. Podemos falar sobre isso também. Mais pra frente. Reuniões são tóxicas, total. Reuniões são tóxicas, exatamente. Porque eu tô vislumbrando o resto do meu dia hoje, cara, e deve ter tipo umas 3 reuniões que... Enfim, né, cara? Você coloca o taxímetro pra rodar e boas, né, cara? Exatamente. Mas tudo bem, legal, faz parte. O mundo corporativo, Max Geringer tá aí. Mas enfim, cara, muito legal. E uma coisa bacana que dá um gancho aí na sua vivência aí, que é a expansão das ações do profissional de comunicação, né, cara? E que ele tem que prestar atenção em muita coisa que está ao seu redor. E uma das coisas que você tem prestado atenção e que você me abriu os olhos aí é o esquema do farol jornalismo, hein, cara? Que bacana, hein?
Caio, eu não sei nem onde eu achei o Farol Jornalismo. Eu acredito que foi em alguma matéria que eu li no medium.com sobre jornalismo, sobre novos rumos do jornalismo, aquele eterno dilema do jornalismo e internet, como que você produz conteúdo, como que você consegue manter uma operação rodando sem os passaralhos que infelizmente a gente vê acontecendo nas redações brasileiras e não só. E mundiais, cara. Vamos ver muito passaralho ainda, porque o negócio está mudando, né, cara? A realidade está mudando, né? Exatamente. Não, vai lá, por favor. Não, e é uma coisa que assim, a gente ainda não percebeu aqui, e que uma galera já percebeu. A City University of New York tem um programa de pós-graduação, agora de cabeça eu não vou saber se é estrito ou se é lato sensu, é bem provável que seja um estrito sensu, um master, que é de jornalismo empreendedor, cara. Que quem coordena é o Jeff Jarvis, que escreveu aquele livro Gutenberg, The Geek, que é muito bacana, e tem um outro livro dele que é massa, que vale a pena ler, que se chama Private Parts. O Jeff Jarvis ele argumenta isso, cara. Ele fala, olha, a gente tem que prestar atenção que emprego de jornalista em redação não existe mais, cara. Redações não vão existir mais, mas não quer dizer que o negócio do jornalismo não vai existir mais e que ele é irrelevante e que os jornais vão acabar. Pelo contrário. E é esse que é o medo das pessoas, né, bicho? É um negócio... As pessoas têm uma mente tão fechada que elas, quando a gente fala uma coisa dessa, quando outras pessoas falam coisas semelhantes, eles ficam, você está querendo matar o jornalismo. O jornalismo já morreu, velho, mas é porque ele morreu do jeito que a gente entendia lá, aquelas redações infladas, e o Jimmy sabe disso mais do que muita gente, apesar da idade, né, velho? Exatamente. A galera acha que... A galera ainda fica com aquela visão romântica, e o negócio é o outro, cara. O jornalista, ele mudou e ele precisa se adequar, né? E aí, nessa matéria X, que eu vou tentar lembrar, alguém falou assim, então um dos bons exemplos de produção de conteúdo sobre jornalismo é o Farol Jornalismo. A newsletter que chega semanalmente, parará. Eu falei, deixa eu assinar porque me interessa. E quando eu vi, eu tava esperando uma newsletter, tipo tópicos, saca? A primeira vez que chegou, eu falei, caralho, bicho, o cara escreveu isso tudo. E é um conteúdo riquíssimo. O cara aborda o Moreno Osório. Aliás, kudos para Moreno Osório. Porque manda bem. Manda bem. O cara faz um apanhado maravilhoso sobre milhões de coisas sobre jornalismo hoje. Então, vai desde, infelizmente, dos passaralhos, mas uma outra abordagem, e sobre jornalismo colaborativo, sobre 2.0, data journalism, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, e mistura links com produção acadêmica. Então, muito foda, bicho. O cara é muito antenado, ele é mestre, está fazendo o doutorado dele lá no Sul, e enfim, né, cara, é um cara que produz, é muito legal ver gente produzindo. Recomendo, então, aí a assinatura do Farol Jornalismo, do faroljornalismo.cc, que você vai toda semana, toda sexta-feira, você vai ter assunto para pensar e assunto para falar na mesa de bar. Isso aí, vamos guardar para uma futura referência essa origem que você identificou aí, que possivelmente foi no Medium. Depois a gente podia discutir sobre o Medium, hein, cara? Quem sabe nas próximas edições aí. Exatamente. Eu imagino que tenha uma discussão legal sobre o Medium a ser feita. Exatamente. E em uma dessas newsletters do Farol, a gente viu a matéria que está no New Yorker, falando que a gente não deveria pagar o Facebook, né, cara? E sim o contrário. O Facebook que deveria pagar para a gente usar o Facebook. Exatamente. Pois é, cara. O link para essa leitura está nas notas desse episódio, e é uma leitura muito bacana, cara. Uma leitura muito bacana que versa sobre a quantidade de informações que a gente passa para essa plataforma diariamente, minuto a minuto,
e como que isso vale dinheiro para o Facebook e a gente não se dá conta, né? E a gente não presta atenção. E em contrapartida, o Facebook ele ainda ganha mais dinheiro com a questão lá da cobrança para alcance orgânico e etc. E com as mensagens publicitárias que são construídas a partir, ou que são direcionadas para a gente a partir dessas informações que a gente passa para eles. E isso é algo a se pensar, né, cabeça? Totalmente. A gente esquece que toda vez que você vai criar uma conta em um serviço novo e aparece aquela prática mensagem, logue-se com o Facebook. Uhum. Ou toda vez que você deixa o Netflix postar que você está vendo uma série ou um filme X, uhum. ou, enfim, o simples rolar da sua tela, você está ensinando a máquina a como se comportar do jeito que você quer e do jeito que as pessoas que parecem com você querem, né? Isso. E tem uma coisa que está aqui mais ou menos no meio do texto, que é assim, a gente tende a ter uma receptividade maior com relação às marcas que mostram conhecer mais sobre nós. Sim. E, puxa vida, né? Então a gente está voltando ou fazendo valer aquilo daquele vídeo emblemático sobre Web 2.0, The Machine is Using Us, que fala que a cada coisa que a gente faz, a gente está ensinando a máquina. E aí a máquina vem e traz de volta uma coisa pra gente. O que não é de todo ruim, né, cara? O próprio Jeff Jarvis, ele fala isso lá no Private Parts, e também fala isso num outro livro dele, chama What Would Google Do, mas mais no Private Parts, que é sobre especificamente isso, a privacidade e tal, que ele fala que, no final das contas, é uma troca bacana. Você está abrindo mão de um pedaço da sua privacidade, ou grande parte da sua privacidade, para receber uns negócios legais, umas coisas que você valoriza. Mas há controvérsias, né, cabeça? Caio, sim, assim, a questão da privacidade, porque eu estava aqui pensando sobre exatamente a questão da privacidade. É uma outra questão, assim, é diferente da privacidade de você compartilhar tudo de modo público, ou pôr foto dos seus filhos de modo público, falar onde você está, etc. Uhum. Isso, se seu problema com a privacidade é esse é muito mais grave do que o que a gente está falando agora. Uhum. Mas é muito legal você pensar assim, nossa, só tá aparecendo conteúdo que eu gosto, cara, que coisa super legal. O Facebook sabe o que eu tô fazendo? Sabe. Uhum. Exatamente porque você... Você ensinou para ele, né? Você ensinou para ele, exatamente. Então, óbvio que é muito mais prático eu juntar em uma conta só todos os meus serviços. Uhum. Só que hoje ele vai saber que música eu escuto, que filme eu tô vendo, apesar de ninguém da minha lista saber disso, mas tá tudo lá, linkado. Ele sabe e ele vai usar isso para te mostrar coisinhas interessantes para você. Exatamente, e vender isso para quem quer, né? No sentido de não vender assim, o Felipe escuta Elton John, Dave Matthews, que seja, ou um pouco de death metal eventualmente. Mas assim, olha, eu tenho aqui um público-alvo que é um cara de 30 a 35 anos, casado, que gosta desse tipo de música, então que tal você oferecer seu produto para ele, ou que tal se o Facebook desenvolver coisas para esse cara? Pois é, e entendamos que o Facebook ele proporciona uma maneira para as empresas, para as marcas chegarem até as pessoas, e faz isso cobrando. Sim. E outra a gente está trabalhando para o Facebook o tempo todo, né? A gente ajuda a melhorar o produto do Facebook para que as marcas possam saber melhor mais sobre nós. Mas eu vou mais longe. Eu só acho que as marcas também estão fazendo isso, entendeu? Estão. Pô. Toda vez que eu faço um anúncio porque o meu alcance orgânico tá ruim, ou então porque eu estou sendo uma fazenda de cliques, eu estou ensinando a máquina como que eu quero ser anunciado.
Para onde você quer, quando Para você onde, dá uma olhada exatamente. nos insights ali, e é lógico, né? Você só tem visão dos seus insights, mas o Facebook tem visão dos insights de todas as marcas. Exatamente. Então, gente, é um negócio complicado e que me deixa de cabelo em pé como as pessoas, eu falo isso a partir das informações que eu coleto de sala de aula, né? Tanto na graduação quanto na pós, como que as pessoas estão fechadas no Facebook. E como que iniciativas tipo o internet.org lá do Zuckerberg, eles proporcionam a uma quantidade crescente de pessoas que vão ter o primeiro contato com a internet por meio do Facebook e vai criar eu não diria um paradigma, mas vai criar uma situação semelhante à que a gente teve lá no meio dos anos 90, que algumas pessoas achavam que a internet era a América Online. E aqui a gente já tem gente achando que a internet é o Facebook. Tem um link que eu vi isso em algum. Eu vou ter que achar nos meus Alfarrábios aí. alfarrábios do Facebook, inclusive. Ah, Que era uma matéria falando disso, que acho que em Singapura ou na Tailândia as pessoas acham que elas estão acessando a internet ao acessar o Facebook. pois é. A internet é o Facebook. Ou o Facebook é a internet, enfim. Isso é Pô, cara, me dá um medo disso, cara. Me dá um medo porque a gente fica preso a uma plataforma e, sei lá, eu não sei se é a orientação mais pró open source e opções e etc., que me deixa de cabelo em pé. Eu não gosto desse futuro em que tudo está num lugar só. Tudo bem que está tudo na internet, mas está na internet num data center de um cara que ele pode fazer o que ele quiser. Não que o Zuckerberg fique tomando decisões micro, mas é que é de uma corporação. Sei lá, se a gente vai no Private Parts, o Jeff Jobs ele fala mais ou menos sobre isso. Ele fala, ó, a gente está entregando, mas que pelo menos seja uma coisa mais que a gente tem um pouco mais de controle. E aí tem um outro livro que é muito bacana, que é do Doc Searles, que é A Economia da Intenção. Você já viu esse aí, cara? Esse eu não conheço. A Economia da Intenção fala sobre a inversão do CRM. A gente não tem mais o CRM centralizado nas empresas. Nós, consumidores, é que vamos controlar as informações. Esse é um negócio muito massa e eu acho que vale a pena a leitura do Economia da Intenção. Coloque nas nossas notas. Estará nas notas do nosso podcast. Nosso, e aí, Caio, quando as pessoas falam que ou acham que tudo está no Facebook, elas esquecem das outras coisas maravilhosas da internet, entendeu? Eu acho que você pode consumir e aproveitar de outros jeitos e em outras plataformas também. Sim, inclusive é o que eu percebo em sala de aula, cara. A gente já falou sobre isso. Eu percebo a galera negligenciando outras plataformas sociais e em prol do Facebook. Não sei se é a melhor coisa, né, cara? Por exemplo, o Twitter a galera tem trucado a importância e a relevância do Twitter. E eu acho que ainda é bastante importante, bastante relevante, né? O Twitter, eu acho que mais do que nunca, ele continua sendo uma ferramenta excelente para você saber sobre notícias. O Sim. Twitter, para mim, é um grande repositório, um grande o local onde eu quero achar as notícias mais recentes e os breaking news. Sim, o Twitter ele é tão importante para a notícia que ele é uma maneira de... talvez valha a pena retornarmos àquela discussão de que o Twitter começou a matar os feeds RSS, né? Porque ele é um negócio muito rápido, um alcance monstro, né? Demanda uma dedicação grande, mas um alcance monstro porque ele não tem aquela edição da máquina que o Facebook faz, né, cara? Então, se você segue uma galera, você vai seguir essa galera e você vai ver tudo da galera. E isso eu acho que é de um valor enorme. E você consegue achar... como que eu falo? Se você seguir as pessoas certas, isso a gente já tem falado há um tempo, você consegue ter a notícia antes de, por exemplo, de grandes portais, o Globo, UOL, etc. Sim. Esses portais, o jornalista que vai escrever a matéria, ele já fala sobre aquilo antes no Twitter, e isso não é ruim para o portal, de forma alguma.
né? Se alguém acha que isso é ruim, tá indo para o caminho errado, porque na verdade cria uma vontade de ler, né? Sim. Se você segue um cara, sei lá, se eu sigo o Felipe e o Felipe escreve para o jornal tal, escreve para a revista tal, e ele tá me falando que está escrevendo sobre tal coisa, eu começo peraí, deixa eu prestar atenção nesse cara, porque esse assunto é do meu interesse e na hora que esse negócio sair eu quero ficar sabendo. Mas antes disso, eu acho que também esse cara pode usar o mesmo jornalista que você segue no Twitter como fonte, entendeu? Sim. Então você está na frente dele. E o outro ponto que eu acho fundamental de entender o Twitter como, para mim, não só como ferramenta de notícias, e tem uma relação simbiótica entre notícias e Twitter, né? Segundo o link que tá aí, que também estará nas notas desse episódio, que é esse da Fortune, falando que o Twitter precisa das notícias. Sim, e as notícias precisam do Twitter. Exato. Mas, além disso, ele para mim é excelente como segunda tela. Então, qualquer coisa que está passando na TV naquele momento X, tipo, eu adoro a diversão das terças da noite em casa, é Twitter, eu, Carol e o MasterChef. Ah, então, pois isso você consegue. Mas sobre as notícias, até a criação, por exemplo, do Periscope, que obviamente nasceu contra o Meerkat, enfim, a gente pode falar disso também, mas é um entendimento claro de que o Twitter conta com as notícias. Tipo, galera, se você precisa de uma ferramenta para transmitir agora para um público tal, conte com o Periscope para isso. E essa brincadeira que você falou aí do MasterChef, cara, isso é emblemático, porque como que isso move as pessoas, né? Eu acho que o exemplo mais claro aqui pra gente no Brasil é o MasterChef, mas a gente vê isso em várias séries, season finale e etc. A galera se aproximando de outras pessoas, e aí você vê uma experiência diferente de consumo, que eu diria que se assemelha aos Twitches e aos YouTube Gaming. Também são assuntos pra gente discutir em próximos episódios, que mesmo que eu não seja seguidor do fulano, eu vejo o que fulano posta sobre determinado assunto e isso pode gerar diálogos por causa das buscas lá. Você faz um esquema... Tem vários usos do Twitter que a gente pouco conhece. E ele implementa, a plataforma Twitter implementa coisas de uma maneira muito mais eficiente do que o Facebook, por exemplo, nesse assunto de hashtags, de indexar e de fazer buscas e conteúdo em tempo real sobre um determinado assunto, mesmo você não seguindo as pessoas. Isso eu acho que é fabuloso e muito pouco explorado pelas marcas. Os programas de TV estão fazendo isso muito por causa da segunda tela, a questão da segunda tela. E eu já percebi, eu já falei disso em sala de aula, e uma aluna, vamos dar o crédito aqui, se eu não me engano é a Daniela Campos, ela falou que ela estava acompanhando o MasterChef e o Twitter quis fazer uma pesquisa com ela para ver feedback de marca que estava patrocinando o MasterChef. Então, foi uma coisa, é um negócio legal de se perceber e que está começando a ser utilizado. Eu acho que tem um potencial gigante, porque o Twitter está lá online 24 horas por dia. Você pode ter conteúdo dinâmico a partir de interesse e a gente aprende muito. E como está falando lá no textinho da Fortune lá, as máquinas de notícia, elas precisam do Twitter e o Twitter precisa das máquinas de notícia, né, cara? Totalmente. A questão do... Agora, até extrapolando um pouco, que você falou da percepção das marcas do MasterChef, você vê que quando o MasterChef está no ar, você vê pouco sobre as marcas. E você vê muito sobre o programa. Mesmo assim, quando você assiste MasterChef, Caio? Não assisto, cara. Mas porque os chefes, eles obviamente fazem um merchan, os chefes jurados, né? Os 3 lá, eles fazem um merchan das marcas que patrocinam o programa. E algumas você fala, cara, eu sei que você é um chefe profissional, você jamais vai usar este produto na sua cozinha. E mesmo assim você vê que as marcas pouco aparecem, entendeu? O foco ele é muito no programa. Que geralmente, assim, outras segundas telas, sei lá, Super Bowl, Big Brother, estou extrapolando aqui, você vê sobre o produto e sobre as marcas que estão junto dele também.
Uhum. Então, esse estudo aí deve ter sido muito bacana. Pois é, cara. Então, eu acho que a gente precisa entender que, contrário do que as coisas que eu falo, as interações com as pessoas têm nos mostrado, por exemplo, é, mais destaque ao Facebook em detrimento do Twitter e também as pessoas falando que e-mail morreu. Você aí estava me falando anteriormente que até o Snapchat está tendo resistência. Tem gente falando que o Snapchat é de velho, né? Isso eu vi quando lançaram, o Periscope foi lançado para Android. Ah, E eu, como usuário, né, eu tenho um dispositivo Android, eu estava muito ansioso em ver o Periscope funcionar, porque até então eu só tinha visto em celulares de iOS. pessoas próximas, Isso. que usavam um iOS. E aí eu comecei a ficar, tipo, instalei e fiquei lá, perdi algumas horas vendo como é que funcionava o Periscope, e aí tava lá vendo a transmissão de um cara X que estava numa conferência de tecnologia, comunicação digital, não sei direito. E ele falou, vamos conversar enquanto não rola a conferência. E ele falando, falou assim, não sei o que de Snapchat. Quando ele citou o termo Snapchat, os comentários começaram a subir assim, Snapchat é coisa de velho, Snapchat já foi, nem uso mais Snapchat. Eu falei, porra, eu tenho 33 anos de idade, pra mim Snapchat era a plataforma do jovem, entendeu? Eu não sei usar o Snapchat, eu tenho a conta, mas não tenho a manha de trocar snaps com as pessoas, sacou? Pois é, eu também não, nem conta eu tenho. Então eu acho que eu perdi total o trem da história, né? E o Snapchat é uma ferramenta sensacional para você contar uma história também, assim. Você vê casos de pessoas que contam histórias maravilhosas pelo Snapchat. Uhum. Que é diferente do Periscope, que é diferente do Instagram, por exemplo, só para ficar no meio visual, entendeu? Sim, e Vine. Pô, não esqueçamos do Vine. O Vine, exatamente. Pois é. Cara, então, Vine, como... Não, é só um caso rápido. Manda ver. O Vine como ferramenta de notícia, eu vi certa vez o Elon Musk postando um Vine sobre o foguete dele lá, o Falcon X, SpaceX Falcon, né? Que SpaceX, caiu, o vídeo era um Vine. Olha. Eu falei, pronto. Essa galera não dá ponto sem nó, é claro que é um tentando ajudar o outro, mas que interessante isso, né? Se a coisa é curta, por que não usar essa plataforma? Eu acho que vale. E uma coisa que a gente tem que entender é que isso que eu falei anteriormente, de ter perdido o trem da história, isso é total sarcasmo, viu, gente? Porque a onda é a gente explorar plataformas e a gente não tem obrigação de estar em todas, a gente tem que estar naquelas em que os nossos consumidores estão. Né? A gente tem que estar naquela plataforma em que o nosso público está. Se o seu público está na plataforma X, esteja lá. Se o seu público está na plataforma Y, esteja lá. Aí eu tenho certeza que um monte de gente vai falar, mas todos os públicos estão no Facebook. Sim, claro, bem como a necessidade de você pagar porque o alcance orgânico no Facebook é nulo e você precisa pagar, ou seja, a gente dá dado para o Facebook o tempo todo e agora a gente vai ter que pagar para fazer a mensagem aparecer e, enfim, não é um ambiente muito saudável, né? Nesse sentido. Né? Nesse sentido, exatamente. Mas a dica de 2 anos, que a gente passou há 2 anos, ainda permanece, né, cara? Esteja onde você se sinta confortável e, obviamente, onde seu público está. Exatamente, porque o que é bacana dessas plataformas sociais é a proximidade, é o fato de, como você falou lá no World Skills, as pessoas poderem mandar uma mensagem direto para você e falar, fala disso, fala daquilo, como aqui agora, né? Você que está escutando isso tudo, você pode comentar aí no aindasemno.me e deixar lá suas considerações, a gente vai falar disso no próximo episódio. Então, e claro, antes do próximo episódio, a gente pode interagir com você ali nos comentários. Então a gente tem que entender que o bacana é aproximarmos das pessoas, nos aproximarmos das pessoas. E, antagonicamente, o Facebook não faz isso da melhor forma, principalmente para as marcas. E a gente tem visto também um assunto para os próximos, já que a gente já está quase entrando aí nos 50 minutos de episódio, pelo menos de gravação. Não sei se com a edição a coisa vai ficar assim, mas
Eu me perdi quando eu fui falar disso. Pô, cabeça, me ajuda. Vamos lá, eu vou cantar a música aqui enquanto o Caio lembra do assunto que ele ia falar. Pois é. Sobre o próximo episódio. Mas é uma coisa bacana da gente tratar na sequência. Tá chovendo aqui em São Paulo, tá horrível. Nada precisa ser perfeito, nada precisa ser perfeito. A gente fica muito preso a essa plataforma, e é uma plataforma que não entrega tudo o que a gente precisa em termos de comunicação digital, de feedback, de volta e de diálogo, e ficarmos presos a essa ferramenta não é a melhor coisa de todas. Talvez escutando, depois eu vou lembrar do que eu deveria falar, mas enfim, isso foi o que voltou agora aqui. Aí a gente guarda isso para o próximo episódio do Ainda Sem Nome, Caio. Assuntos não faltarão, né, cara? Assuntos não faltarão. Certo? Não faltarão. É isso aí. Que bom, estamos Exatamente. de volta. Quase aí uma edição gigante, mas eu não sei como é que a gente vai ficar nos próximos, né? Aguardamos os comentários. Me falem aí, falem para mim, falem pro Cabeça o que vocês estão achando e a gente, enfim, desenvolve a partir daí. Exatamente. Caio, acho que então a gente pode fechar essa edição, correto? Vamos passar a régua e tentar entregar esse episódio a você o mais rapidamente possível, uma vez que na semana passada eu já entreguei que seria na terça, dia 8 de setembro. Então vamos lá. De qualquer maneira, vocês que acompanharam a gente até este momento, devo dizer que foi uma honra. Estou muito feliz em voltar a produzir este distinto podcast, Caio César. A recíproca é verdadeira. E aguardo comentários e pedradas e sugestões para os próximos. É isso aí, Cabeça. É bom estar de volta e vamos que vamos. Até a próxima. Falou, pessoal. Comentem no aindasemnovo.me. Aindasemnovo.me, nas redes sociais que estão todas lá no episódio, no site, e também nos nossos Twitters, que também estão lá no site. Para você mandar seus feedbacks para nós. É isso aí. Caio aqui da maravilhosa e chuvosa São Paulo, vou me despedir porque tenho trânsito para pegar ainda. Beleza, aqui em Belo Horizonte também está chovendo um pouquinho e a gente ainda tem muito para fazer. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera, um abraço, até a próxima e é isso aí, vamos que vamos. Um abraço.